Olá pessoal, eu sou a professora Rosiane e hoje eu vou falar para vocês sobre a introdução da redação dissertativa argumentativa. Então, na aula passada, nós falamos sobre a estrutura da redação dissertativa argumentativa. Eu vou deixar aqui no card para que vocês possam assistir, caso não tenham assistido, a nossa última aula, que foi sobre a estrutura da redação dissertativa argumentativa. Hoje, nós iremos falar sobre a introdução. Iremos focar na introdução e falar o que essa parte da redação dissertativa argumentativa precisa. Então, antes de vocês assistirem a esse vídeo aqui, eu preciso que vocês assistam ao vídeo da aula anterior, porque assim vocês vão conseguir entender direitinho o que é que eu vou falar hoje, ok? Então, eu vou deixar no card aqui em cima para que vocês possam assistir e depois vocês voltam aqui nessa aula para que a gente possa continuar com o assunto. Bom, eu costumo dizer que para você fazer uma introdução de uma redação dissertativa argumentativa top, que todo mundo vai amar, você precisa seguir 3 grandes passos, e é os passos que eu vou dizer hoje. Para que vocês possam entender melhor a proposta do que eu vou falar para vocês, eu vou sugerir um tema aqui de uma redação dissertativa argumentativa e a partir das explicações eu vou dando exemplos para vocês, pode ser? Bom, a sugestão de tema que eu vou utilizar é a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Agora que a gente já sabe qual é o tema que nós iremos trabalhar, nós precisamos agora seguir 3 passos para que possamos desenvolver a nossa introdução. Primeiro passo, você precisa mostrar que você leu o tema da redação. Você precisa mostrar que você entendeu, que você leu, que você compreendeu e que você vai falar sobre aquilo com propriedade. Então, quando a gente fala sobre o tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade, tem pessoas que costumam ficar muito ansiosas e ir logo partindo para o texto sem antes ler e refletir sobre o tema que está sendo proposto. O tema não é violência contra a mulher, não é esse o tema. O tema proposto é a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Essa nossa primeira dica é você justamente demonstrar para a pessoa que vai ler a sua redação que você compreendeu e que você vai citar isso quando você iniciar a sua introdução. De que forma você pode iniciar a sua introdução? Mostrando para o seu leitor que você compreendeu. Você pode dizer para ele quando é que aquilo está acontecendo, aonde, de que forma, e isso você vai colher do tema que está sendo proposto. Quer um exemplo? Tá bom, então vamos para o exemplo. Quando que isso está acontecendo? Há muito tempo e até hoje acontece, não é assim? Aonde que isso está acontecendo? Obviamente que essa questão da violência contra a mulher acontece em todo o mundo, porém, no tema, ele não está falando sobre o mundo, está falando sobre a nossa sociedade. Então, por isso que nessa parte vocês vão ter que dizer que é no Brasil. É importante que vocês se situem disso. Se no tema estivesse tratando de uma problemática mundial, estivesse lá falando violência contra a mulher no mundo, aí sim você poderia dizer que o fato está acontecendo no mundo inteiro, mas o tema ele está limitando na nossa sociedade e é nisso que vocês têm que se atentar, ok? Vamos agora para a nossa segunda dica. Nessa segunda dica, ela se trata de uma coisa que com certeza vocês já ouviram falar, que é a tese, que é algo que toda redação dissertativa argumentativa precisa ter. Bom, a tese é o momento que vocês têm para mostrar para o leitor que vocês têm um posicionamento, que vocês têm uma opinião formada sobre aquele assunto. Então, esse é o momento de você expor aquilo que você tem de opinião. Lembrando, sempre em terceira pessoa, não é para se colocar na história, tá certo? Então, nessa parte da tese, vocês podem colocar da seguinte forma, lembrando que é só um exemplo, tá? Vocês seguem se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando outras formas de falar isso, outras formas de escrever a sua tese. É só um exemplo para poder clarear a mente de vocês. Após colocar a primeira dica, que é mostrar o como, onde, de que forma aconteceu, vocês agora vão iniciar a escrever a tese da seguinte forma. Isso nos permite dizer que
Um exemplo: apesar da Lei Maria da Penha, a violência doméstica tem crescido bastante no Brasil. Deu para captar como é que mais ou menos é a ideia da tese? Nesse momento vocês vão ter que declarar alguma coisa. Declara alguma coisa sobre o que é que vocês acham sobre esse tema. Se vocês acham que é algo que está diminuindo, se é algo que está aumentando, declarem algo. Vocês precisam dizer algo. Menino, após a tese, você finalizou a introdução? Não finalizou não. Após a tese, nós precisamos finalizar a nossa introdução com a nossa terceira dica. Antes de você ir para o desenvolvimento, você precisa mostrar para o leitor o que é que você vai falar no seu desenvolvimento. Você precisa dar pista, você precisa dizer para o leitor do que é que vai se tratar o seu texto. E uma forma bem organizada de vocês fazerem isso é dizer que vocês vão falar sobre as consequências, dizer que vocês vão falar sobre as causas, o que é que tem causado aquela problemática, falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos. O importante é que nessa última parte do parágrafo da introdução, vocês possam deixar claro para o leitor do que é que vocês vão abordar no desenvolvimento de vocês. Vamos aos exemplos. Entre os fatores destacados nesta problemática, destacam-se X, Y e Z. Então, X, Y e Z pode ter um parágrafo para cada um desses. Estou dizendo para vocês que no desenvolvimento vocês podem fazer um parágrafo para cada X, para cada Y e para cada Z. E aí assim o seu texto ele fica organizado de uma forma que as pessoas que vão ler compreendam a sua proposta. Neste aspecto, convém analisarmos as principais consequências deste fenômeno na sociedade. Então, isso significa que o desenvolvimento de vocês vão falar sobre as consequências da violência contra a mulher. O que é que isso pode gerar? Então, isso significa que vocês vão falar sobre isso. E é importante que vocês apresentem isso na introdução para que a pessoa que vai ler, ela entenda a sua língua, ela entenda o que é que você está querendo fazer. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de dar uma dica top para vocês. Nesse passo 3, vocês podem utilizar a seguinte frase. Só lembrando uma coisa, é só um exemplo, vocês utilizam se vocês quiserem, mas é uma dica top que todas as pessoas que forem ler a sua redação, forem ler a sua introdução, vai dizer, poxa, esse daqui, viu, sabe escrever. Então, essa dica top que eu vou dar para vocês é a seguinte. Vocês podem finalizar a introdução de vocês descrevendo a seguinte frase. Neste sentido, convém analisarmos as causas, consequências e possível resolução para este impasse na sociedade. E desta forma, você pode utilizar um parágrafo para falar sobre as causas, outro parágrafo para falar sobre as consequências e o último parágrafo, que é a conclusão, você vai apresentar a resolução do problema. Usa isso no final da tua introdução, que é sucesso, hein? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de todo o meu coração. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre o desenvolvimento da redação dissertativa argumentativa. E eu espero que vocês estejam aqui de novo, novamente, comigo, para a gente poder fazer uma redação top, ok? Então, um grande beijo e até a próxima!